Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Salmos, de número 51. E o verso vai ser o de número 12. Sim. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito livre. Amém? Pode se assentar, por favor. Davi, como todos sabem aqui, foi um grande homem que Deus levantou. Na verdade, a graça foi que levantou Davi. Existem pessoas que, para estarem na posição que exercem agora algum ofício, algum cargo, precisa de bajulações, precisa bajular para conseguir crescer. Outros, para crescer, acabam puxando o tapete de alguns. Outros acabam com falsidade, entregando amigos para ocupar a posição dele. Outros precisam de padrinhos para conseguirem ser levantados. E outros, como Davi, não tem padrinhos para o levantar, não puxou o tapete de ninguém, não vendeu nenhum irmão, mas a graça levantou ele. Segundo o relato de 1 Samuel, capítulo de número 16, Deus vem a Samuel e fala: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Samuel, ainda com o coração quebrantado, querendo ajuda e abençoar a vida de Saul de alguma forma, Deus fala para Samuel: Samuel, chega, o tempo de Saul cessou, tenho eu um novo ungido. Vai até a casa de Jessé e lá você vai separar um homem para mim. Vai ungir aquele homem. Aí Samuel fala: Senhor, se porventura Saul souber disso, ele vai me matar. Aí Deus fala para Samuel: mas por que Saul precisa saber? Pega o chifre, vai até a casa de Jessé. E se porventura alguém perguntar para você, diga que você vai fazer um culto lá. E é no culto que Deus levanta. É no culto que Deus separa. Vai lá e fala, se alguém perguntar, que vai ter um culto na casa de Jessé. Todos os filhos têm que ser convocados. Samuel leva o chifre, segundo o relato no capítulo 16, no versículo de número 6, Samuel viu a Eliabe, filho de Jessé. E Samuel fala: estou diante do novo rei, eis aqui o ungido, o homem formoso, o homem que por fora é perfeito, uma estatura de um guerreiro, de um rei. Verdadeiramente estou diante daquele que vai ser o ungido, o separado. Aí Deus intervém no pensamento de Samuel e fala assim: Samuel, não se escandalize, mas Samuel, não pense que eu enxergo da mesma forma que você. Porque enquanto você olha a aparência, eu não olho apenas a aparência. Deus estava falando para Samuel: Samuel, não se iluda. Não pensa que eu me iludo com a aparência. Porque pode estar de terno e gravata e não ser separado. Pode estar cantando com o microfone na mão e não ser separado. Porque Deus não se encanta com o ato de eu pregar. Deus, Ele olha para a intenção que me faz pregar. Eu sei, não vai ter muito glória, eu sei disso. Deus não se iluda com eu estar aqui. Deus não vai se iludir com a minha pessoa aqui cantando e chorando na frente. Deus vai olhar para a intenção que me faz cantar. Tem muitos pregadores, mas poucos que de fato têm a intenção de ganhar almas. O que eu vejo, e eu falo isso com todo temor e tremor, é homens e mulheres que fazem um ministério, uma barganha para ter poder e para ter dinheiro. Ora, na idade da Reforma Protestante já havia isso. Chegou uma hora que Lutero fala assim na sua tese de número 95: eu estou cansado de ver pessoas gastar mais tempo falando de dinheiro. No caso ali na tese 95, ele troca essa palavra dinheiro por indulgência. Estou cansado de ver pessoas falando mais de indulgência do que da palavra.
porque já naquela época tinha mais gente gastando tempo falando de dinheiro do que das escrituras. Porque muitos fazem do ministério para ter poder e para ter dinheiro. Deus fala para Samuel: Samuel, não se iluda, não é Eliabe o escolhido. Aí passa o segundo filho, no versículo de número 9, ou melhor, versículo 8, passa Abinadab. E Samuel fala: é ele. Deus fala: não, eu não olho apenas a aparência, eu olho também a essência. Versículo de número 9, passa Samá. Passou os demais filhos, todos os filhos de Jessé passa. E quando acabam os filhos, Samuel olha para Jessé e fala assim: porventura acabou os seus filhos? Passou todos? Não tem mais nenhum? Aí Jessé fala assim: tem um que está pastoreando ovelhas agora. Ora, mas eu falei para convocar todos os filhos. Mas existem filhos que até o pai esquece. Mas é esse que o pai esquece que recebe uma unção. Não, tudo bem. Esse que normalmente os homens esquecem, que ninguém lembra de sequer saudar na igreja. Porque uma coisa é saudar quem está na frente, outra coisa é cumprimentar quem está no fundo pastoreando ovelhas. Esse que Jessé não lembra. Aí Samuel fala assim: chama ele, porque ninguém vai se assentar à mesa enquanto o menino chegar. Na hora que Davi se apresenta, Samuel olha para ele, segundo o relato no capítulo 16, vai dizer: e quando Samuel viu o menino, viu também que Deus era com ele. Deus era com ele, mas estava no deserto. Deus era com ele, mas estava no pasto. Deus era com ele, mas estava pastoreando ovelhas. Deus era com ele, mas o seu pai sequer lembrou dele. Deus estava com ele, mas os seus irmãos não o respeitavam. Mas Deus estava com ele. O que importa é se Deus está com você. Aí ele é ungido ali, em um culto. Cai o óleo sobre ele. Ninguém lembrava de Davi, mas a graça foi até atrás das ovelhas malhadas. Achou o menino segundo o coração de Deus. E a graça levanta Davi. É a graça. Não precisou derrubar ninguém. Ele não precisou matar Saul. Ele não precisou tirar Saul do trono. Ao contrário de Absalão, filho de Davi, que em contrapartida tentou tirar o seu pai do trono de todas as formas. O próprio Saul já não era ungido, já não tinha presença, mas Saul não largava o trono, porque tem pessoas que assim, prefere o cargo do que a presença, prefere o trono do que a unção. Mas eu sei que estou pregando aqui para homens e mulheres como Davi, que mesmo com coroa ou sem coroa, o que importa ainda é a presença. Ele não precisou derrubar ninguém. Deus começou a levantar Davi. Deus começou a colocar Davi lá em cima. O nome de Davi cresceu. Davi se torna rei. Todas as batalhas, Deus era com Davi. Todas as guerras, Deus estava presente com Davi. Os homens ficavam encantados com a forma de Davi governar, lidar, como a presença de Deus era com ele. Deus soprou o seu nome. Deus soprou o seu nome. Chegou uma hora que esse menino que tinha sido tirado de trás das ovelhas pela graça, e esse homem que não tinha padrinho para sequer ser levantado, mas a graça levantou ele, agora que está no trono, agora que tem o poder nas suas mãos, era em uma primavera, onde, segundo o relato, era onde o período que os reis saíam para guerrear. Esse homem que teve o nome expandido pela graça de Deus, ao invés de ir para a guerra junto com seus soldados, ele ficou em sua casa. Mas o problema não é apenas ficar em sua casa. O problema é quando Deus levanta o homem de tal maneira
expande o nome dele, faz crescer o nome dele. E esse homem que foi levantado pela graça, agora esquece de manter o relacionamento com a graça. Esse homem estava na sua casa, era na primavera. De repente ele viu uma moça tomando banho, segundo a expressão ritualística ali, ela está lavando a sua impureza, tomando banho. Davi olha ela e a primeira coisa que ele faz: eu quero ela. Mas é casada, não me interessa, eu quero aquela mulher. Não, mas ela é casada com um dos soldados do Senhor mais fiel. Ele é fiel a ti, não me interessa, eu quero ela. O nome de Davi cresceu tanto, o poder de Davi foi tão alto, e é esse o problema de muita gente. O problema nosso não é passar na prova. O problema nosso, Lucas, não é passar por dificuldades, até financeiro. Porque quando eu estou na prova, eu oro muito, irmão. Quando eu estou desempregado, pensa num cara que ora. Venho para o monte, vou para o monte orar, vou de madrugada no culto para orar, vou na vigília, procuro vigília sexta-feira para buscar a Deus quando estou na prova. O problema não é quando estou na prova, o problema é quando o meu nome cresceu. O problema é quando eu estou entre os príncipes. O problema é quando eu tenho poder na mão. É quando eu não preciso mais ir para a igreja, porque eu tenho um cargo muito bom. É quando eu não preciso sequer buscar a vigília para orar, porque eu já tenho o que eu preciso. Tenho uma esposa muito bonita, tenho um carro muito bom, tenho uma empresa, trabalho em uma empresa muito boa, ganho muito bem, tenho uma remuneração muito alta. Meu cargo hoje já não me faz balancear, eu já não vou sair dessa posição que eu estou tão cedo. Minha aposentadoria está garantida, meus filhos estão garantidos. Por que eu vou orar? Porque é simples, Davi, é a graça que te levantou. E a mesma graça que te levanta te confronta. A mesma graça que te coloca lá em cima te coloca lá embaixo. Não se prega mais isso. Mas infelizmente nós estamos esquecendo a graça que nos levantou. Davi estava em sua casa, mas ele esqueceu que é em secreto que Deus o achou. E é em secreto que Davi peca. Foi em secreto que Deus tirou Davi de trás das ovelhas. Ele em sua casa, por mais que ele deveria ir para a guerra, mas ele poderia estar na sua casa buscando o Deus do secreto. Mas e quando o poder sobe na cabeça? E quando o cargo sobe na cabeça, que eu não preciso mais buscar o Deus do secreto? Porque hoje não se busca mais. Hoje eu estou na mídia. Hoje o meu Instagram está bombando. Tudo que eu faço eu posto. Tudo que eu penso está nas redes sociais, para os meus seguidores. Eu sou um influencer. Pois bem, mas e o Deus do secreto? Mateus capítulo 6. Jesus fala assim: olha, não se iluda com esses hipócritas que oram em público para ser visto. Deus não está olhando para ele naquele momento que ele disse: eu quero aquela mulher. E ninguém foi capaz de tirar esse desejo do coração de Davi. Você sabe da história. Ele acaba engravidando aquela mulher. E agora Davi vai gerar alguns planos. Engravidei a moça, engravidei a mulher. E agora, o marido dela está em guerra. Plano A, vamos trazer o marido de volta. Vamos fazer ele deitar com ela. Não tem exame de DNA, ninguém vai saber do pecado que eu fiz. Mas o mesmo Deus que te levantou em secreto está te vendo. Plano A, vamos trazer ele de volta. Problema neste plano: Urias não quer deitar com a mulher. Plano A fracassado. O homem é tão fiel. O homem é tão fiel que ele disse: como que eu vou voltar para minha esposa enquanto os meus irmãos estão na guerra, sem saber se vão voltar para a sua família? Plano B, Davi fala: vamos embriagar ele.
Ele embriagado, com certeza ele vai voltar para o seu refúgio. Ele vai voltar para os braços da sua esposa. Vamos fazer uma festa, vamos embriagar ele, deixar ele doido até voltar para sua casa. Plano B também fracassado. Ele prefere dormir na rua do que voltar para sua casa. Plano C, já que não tem como fazer ele voltar para sua casa e estar com a sua esposa, vamos colocar ele na frente da batalha. Vamos deixar ele morrer. Assim, a mulher dele ficará viúva. Tadinha da pobre viúva. O rei acabou casando com a viúva. É isso que o povo vão pensar. Tadinho da mulher que acabou de ficar viúva. E o rei tão fiel, o rei tão puro, ele vai pegar a dor daquela mulher e vai casar com ela. Davi fala, o plano C é perfeito. Ele escreve uma carta. Na carta para o seu comandante Joabe, Joabe coloca Urias na frente da batalha, e permita ele morrer lá. Ele fecha a carta. Quando ele termina de escrever a carta, ele entrega para quem? Entregar para Joabe, o próprio Urias. Ele entrega na mão de Urias e falou, Urias, leva até o capitão. Urias leva a carta que estava o condenando à morte. Quando ele levou a carta para Joabe, Joabe leu a carta. O servo fiel falou assim, não, muito bem, vamos colocar ele na frente. Se você quiser depois estudar um pouco sobre Urias, você vai ver no capítulo de número 23, versículo número 39 do segundo livro de Samuel, vai dizer que Urias é um dos 37 maiores soldados valentes de Davi. Era Urias. Ele leva a carta, entrega para Joabe, e Joabe fala assim, vamos colocar ele. Coloca na frente da batalha. Urias morre ali. Davi está feliz com aquilo. Acabei de resolver um grande problema. Agora eu posso me casar com Betseba. E todos vão saber que eu sou fiel, que eu sou puro, que eu não pequei. Mas todo nesse contexto tinha um Deus que contempla o que está em secreto. Tudo vai indo muito bem. É este o ponto. Tudo vai indo muito bem, porque tem momento que as coisas até andam. O problema é como anda. Tudo está indo muito bem. Chega uma hora que a graça que levantou Davi agora vem confrontar ele. Vem um profeta cujo nome é Natã, aponta o dedo para Davi e fala, rei, posso dar uma palavra para o senhor? Pode. Tinha 2 homens. Um era muito rico, um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, tinha bode, cabrito, tudo que você imagina. E tinha um outro que só tinha uma única cordeirinha. De repente veio um viajante, acabou se hospedando na fazenda, na casa deste homem rico. E ao invés deste homem rico pegar uma das suas ovelhas ou uma das suas cordeirinhas para sacrificar para esse viajante, o que este homem rico fez, rei, foi uma abominação. Ele pegou a cordeirinha daquele homem pobre, aquela cordeirinha que ele, esse homem pobre, só tinha ela. Onde ele ia, ele o levava, dava de comer, dormia no colo deste homem. Era um xodó para esse homem, única cordeirinha que ele tinha. E o homem rico pegou essa para sacrificar e entregar para o viajante. Aí Davi, antes talvez de Natã acabar a sua parábola, Davi olha e fala assim, digno de morte é este homem, e ele deve pagar 4 vezes mais daquilo que ele tirou. Aí a graça que levantou Davi aponta o dedo para ele e diz, tu é este homem, tu pecou contra Deus. Eu imagino Davi assustado. Tu pecaste contra o Senhor, e Deus viu o que você fez. Aí ele começa a falar para Davi assim, eu levantei Davi, eu te dei o nome, eu tirei você de trás das ovelhas malhadas, eu te exaltei, e olha o que tu fizeste comigo.
você pecou e escondeu o seu pecado. Davi toma um susto. Naquela hora que ele toma um susto, ele sai diante de Natã, tira sua coroa, joga no chão, rasga a sua veste, dobra o joelho e fala assim: eu pequei contra ti, perdoa, purifica-me, não retires de mim a tua presença, não tires de mim a tua graça. Oh Deus, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti, Senhor. Ele começa a orar. O texto, ou os salmos que nós lemos, é pós Natã repreender ele. É pós o pecado dele ser exposto diante da sua face. E aí ele começa a confessar algumas coisas que ninguém sabia nesses salmos. Coisas que ninguém imaginava. O interessante é que ele esconde por mais ou menos 1 ano aproximadamente. Ele esconde esse pecado, esconde em secreto, ele vai escondendo isso. Mas quando Deus o coloca à tona, tudo aquilo que ele fez, ele vai expor para fora tudo aquilo que ele passou nesse período, Davi. E aí ele escreve esse salmo de 51, que detalhe, ele entrega esse salmo para um cantor e disse: eu quero que vocês cantam isso na igreja, eu quero que vocês cantem que eu não sou perfeito, eu pequei. E ele vai começar escrevendo e falando assim no verso de número 1: tem compaixão de mim. A palavra ali que algumas traduções apresenta é tenha misericórdia, ou é a mesma expressão para se coloca em meu lugar, Senhor. Eu pequei contra ti, tens misericórdia de mim pelo teu grande amor. Davi sabia que Deus é um ser de grande amor. Davi sabia que esse Deus que levantou ele de trás das ovelhas malhadas é um pai. Não é paizão, é um pai. Pode até ser chamado de paizinho com a expressão aba, mas ele não é paizão. Existe diferença entre pai e paizão. Paizão é aquele que tudo aprova. Paizão é aquele que está tudo de boa. Você fornica, ele está ok. Você adultera, ele está ok. Cristo ou Deus não é paizão. Ele não vai aprovar o teu erro. Deus não tem compromisso com quem peca e continua pecando e não confessa. Ele não é paizão, ele é pai. E detalhe, segundo a própria oração modelo de Cristo, ele vai falar: ele é pai que está no céu. Sabe o que é isso? Ele é diferente dos demais, porque ele é soberano. Ele não é pai que está na terra, ele é pai que está no céu. Nada fica em secreto dos seus olhos. E Davi fala assim: pelo teu grande amor, Deus, apaga as minhas transgressões. Sabe o que Davi está falando? Davi está falando assim: Senhor, tu escreveu uma história perfeita para mim. Eu não era nada, não tinha nada, mas tu me levantou. E o Senhor escreveu coisas a meu respeito que eu nunca imaginei em sonhar e viver. Mas, Senhor, pelos meus erros, pelos meus atos, eu borrei essa história. Eu frustrei essa história. Eu manchei, Senhor. E somente o Senhor possui uma borracha para apagar esses meus erros, essas minhas transgressões. Senhor, esse desvio dessa história, apaga, passa uma borracha. Talvez tenha pessoas aqui desse jeito. Deus escreveu projetos, planos ao seu respeito, e em algum momento essa história foi borrada. Talvez casou com quem não deveria, divorciou, talvez fornicou, adulterou, não sei o que aconteceu, mas talvez você está assim: Senhor, somente tu tens essa borracha. Apaga isso da minha história, para que quando o Senhor olhar a minha vida, o Senhor venha ficar feliz com aquilo que o Senhor vê.
verso de número 2, ele fala assim: Senhor, além disso, além de eu ter borrado essa história, eu me tornei sujo. Aí ele vai dizer assim: me lava. Porque Davi não poderia se lavar, porque existe sujeira, pastor Lucas, que eu não consigo tirar de mim. Eu consigo lavar o meu exterior, eu posso passar um shampoo, eu posso passar um perfume, eu posso me lavar por completo exteriormente, mas quando a sujeira é de dentro para fora, e quando a podridão é espiritual, Davi fala assim: Senhor, não é de por fora que está sujo, o meu homem interior está sujo, Senhor, lava-me, purifica-me, lava-me e me tornarei mais branco do que a neve. No versículo número 7 ele vai dizer assim: purifica-me com o hisopo. O hisopo era usado dentro de alguns rituais, principalmente do leproso. Quando o leproso ficava purificado, ou ele entendia que de alguma forma, seja milagrosa ou não, ele era curado, estava limpo, ele oferecia a oferta ao sacerdote. E nesse processo da oferta, o sacerdote pegava um hisopo. Na verdade, o ritual era assim: ele trazia 2 aves. Uma dessas aves era morta, o sangue derramado em um vaso de barro. E aí o sacerdote pegava pau de cedro, carmesim e um hisopo, mexia aquilo ali, aquilo tudo, e com o hisopo ele pegava, aspergia sobre o leproso, passava sobre as asas da ave viva, olhava para o leproso e falava assim: olhe para essa ave viva, quando eu soltar ela, nela está a sua maldição. Quanto mais longe for de ti, mais puro você será. Aí passava sobre a ave viva, soltava. Na hora que a ave ia embora, sumia no céu, o sacerdote olhava para o leproso que fora purificado e falava assim: parabéns, a partir de agora você está puro. Mas antes aspergia com o hisopo, aspergia o sangue sobre aquele homem. Era isso que Davi estava em mente aqui. Senhor, eu estou sujo, mas com o seu hisopo, Senhor, lança em mim o teu sangue para me purificar. Eu preciso ser totalmente puro. E olha que ele vai falar no verso de número 4, aliás, ele fala: contra ti eu pequei, e eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. No versículo posterior ele fala: em pecado eu fui gerado, e em pecado a minha mãe me concebeu. Aqui Davi está apresentando a universalidade do pecado. Ele vai mostrar nesse verso que ele nasceu em pecado, que a sua vida é completa de pecado, e ele precisa totalmente ser justificado. E o único que pode justificar o pecado não é Davi, é a graça. Davi está comprovando a universalidade do pecado, apresentado não apenas por ele. Jó fala isso. Como que vai sair algo puro do impuro? É o que Jó fala. Paulo, no capítulo de número 3 aos Romanos, ele fala que por um homem entrou o pecado e afetou a todos, e todos foram afetados pelo pecado. No capítulo 4, alguém pergunta, no capítulo 4 de Romanos, alguém pergunta assim: mas se todos foram afetados pelo pecado, nem Abraão era justo? Aí Paulo fala assim: Abraão se tornou justo pela fé. No capítulo 5 aos Romanos, Paulo fala que ele vai fazer 2 paralelismos. O primeiro paralelismo é entre a lei e a graça, mostrando que a lei foi incapaz de salvar o homem. E o segundo paralelismo é entre Cristo e Adão, mostrando que onde Adão caiu, Cristo venceu. Mostrando que se por um homem entrou o pecado no mundo, e este homem é Adão, por Cristo vem a purificação e a justificação. Se por um homem vem um pecado, pelo segundo Adão, é o paralelismo que ele vai fazer. Esse segundo Adão, ele vai trazer a vivificação desses homens. Davi aqui está falando: Senhor, eu pequei somente contra ti e fiz o que era mal aos teus olhos. Olha o verso de número 8.
ele fala: me faça ouvir novamente. Sabe por que isso? Porque o pecado afeta a nossa sensibilidade. Tem momentos que nós estamos em pecado, nós vemos para um culto como esse, Deus fala, e os ouvidos parece que não ouve mais. Davi estava falando: Senhor, muita gente falou para mim, em algum momento eu ouvi o Senhor falando comigo, mas eu perdi a minha sensibilidade. Senhor, faça-me ouvir de novo a tua voz. É o que Agostinho de Hipona fala: Senhor, tu feriste-me com a tua palavra, e quando eu fui ferido, Senhor, pela tua palavra, a surdez do meu ouvido foi rompido. Já aconteceu isso com você aqui ou não? Você estava surdo, vivia até no meio do catolicismo, ouvia falar, mas parecia que não tinha sensibilidade, não entendia nada. Só que aí chegou o momento que a palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, essa palavra penetrou essa surdez. Ele diz: Senhor, eu estou surdo, me faça ouvir de novo, me faça ter de novo a sensibilidade. E olha o que ele vai falar neste verso: e os ossos que tu esmagaste. No Salmo de número 38, você vai ter uma noção de que nesse processo que Davi estava escondendo o pecado e não confessando, Davi foi sendo amassado por Deus. Davi começou a sentir doenças, seu corpo físico começou a ser afetado, não conseguia dormir mais à noite. Deus começou a amassar Davi. E ele fala nesse verso: tu amassaste os meus ossos, tanto interiormente como exteriormente eu fui amassado pelo Senhor. Porque, não se escandalize, eu sei que normalmente não se ouve mais isso, mas Deus amassa ainda. Eu sei, não precisa dar glória. Eu dou glória porque eu entendi uma coisa: é melhor ser amassado por Deus do que perecer a alma no inferno. É melhor ser amassado por Ele aqui do que perecer a eternidade no inferno. Deus ainda amassa. Sansão não estava vendo, tadinho de Sansão, ele não estava vendo a podridão que ele estava se tornando. Ele foi caindo, ele já tinha tocado em algo morto, em um leão, filhote de leão, uma carcaça no caminho, no caso, indo para Tímina, porque tinha uma moça lá, filha dos filisteus, que ele queria se casar. Olha o problema: um homem que nasceu para matar filisteu, agora casa com uma filisteia. Ele já tinha se contaminado a sua chamada, contaminado o seu nazireado. Ele já tinha se contaminado. Mesmo assim, ele vai vivendo. Chega uma hora que ele vai para Gaza, lá dentro com uma prostituta, e vai caindo, vai afundando. Depois ele encontra Dalila, deita nos braços de Dalila e começa a contar os seus segredos. Aí Deus começa a amassar Sansão. Permite os filisteus cortar o seu cabelo e furar os seus 2 olhos. Agora ele vai trabalhar no templo de Dagon. O herói, palhaço agora, com seus olhos rasgados, servindo com um instrumento, um trabalho de escravo. Em algum momento ele ia para o templo de Dagon. Dagon é meio peixe, meio homem, é um deus, uma divindade para eles, para os filisteus. E lá no templo de Dagon, Sansão servia para ser um divertimento para aqueles pagãos. Todos olhavam e brincavam com um homem que era ungido de Deus. Deus foi amassando. Aí chegou uma hora, Sansão não aguentava mais ser amassado. Segundo o relato, tinha um homem, segundo a Bíblia, era um moço que o tinha pela mão. Já leu isso? O moço, vem cá, pastor Lucas, por favor. O moço que o tinha pela mão. O que significa o moço que o tinha pela mão? Ele era cego,
ele estava sem os seus 2 olhos. Ele, onde ele queria ir, se ele quisesse ir no banheiro, esse moço tinha que o levar. É o moço que o tinha pela mão, era a direção dele. Então Sansão, falava para o moço assim: me leva ao banheiro, e ele me levava. Eu preciso ir na sala, ele me levava. Ele tinha o controle. Chegou uma hora que eu falei para esse moço assim: Sansão, eu preciso ir no meio das 2 colunas do templo. E ele me levou. Quando ele foi levado no meio das colunas do templo de Dagon, obrigado, pastor Lucas, o moço o deixou ali. Ele colocou a mão nas 2 colunas e ele fez uma oração. E ele disse: Deus, lembra-te de mim. Eu pequei contra ti, mas eu quero recomeçar de novo. Eu não aguento mais ser amassado, Senhor. Vai ter momentos, Sansão, que você não vai conseguir ir sozinho. Aí é neste momento que o moço que te tem pela mão vai te levar para o lugar certo para começar de novo. Alguém entendeu? Talvez alguém entendeu. O moço que te tem pela mão, Sansão, vai te levar no lugar certo. E no lugar certo você vai recomeçar. Ou você acha que você entrou aqui à toa? Ou você acha que você vem para este culto porque você muito poderoso quis? E Davi não tinha força para se levantar, porque ele, com as suas forças, ele acabou caindo. Ele não tem força para se levantar. É nessa hora que aquele que nos tem pela mão, por amandas, Sansão amassado, ele fala: Deus, lembra-te de mim. Eu sou aquele que o Senhor disse vai ser nazireu. Eu sou aquele que o Senhor separou no ventre. E eu pequei, Senhor. Eu pequei. Aí, segundo a Bíblia, o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Porque nem que seja na última hora, quando existe arrependimento, Deus renova a força. Escute o que eu vou falar. Escute o que eu vou falar. O arrependido, ele não tenta fugir de Deus. O arrependido, ele vai em direção de Deus. Sansão estava cansado de fugir, até que chegou uma hora que ele falou: eu vou, Senhor, ao seu encontro, mas olha para mim. Tem hora que Deus amassa. Deus amassou Jonas de tal forma. Jonas falou: eu vou para Nínive. Ou não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Vou para o lugar oposto. Aí Deus falou: é mesmo? Você é apenas uma pomba, Jonas. Você nem águia é, você é pomba. Porque o nome Jonas significa pomba. Pomba. O nome Jonas significa pomba, filho de Amitai, que significa verdade. Ele conhecia Deus, conhecia a palavra, e mesmo assim tentou fugir. Aí ele vai para Jope, desceu para Jope. De Jope ele achou um navio, desceu dentro do navio. No navio ele vai para o fundo do porão, desce no porão, e ali Jonas começa a dormir. E é nessa hora que Deus envia um bloqueio no mar. Deus envia vento, um grande vento, no ponto dos marinheiros pagãos começarem a clamar aos seus deuses. E cada pancada naquele navio, pastor Lucas, era Deus falando no espírito de Jonas: acorda. Os marinheiros falando: vamos morrer. Mas Deus não enviou tempestade para matar os marinheiros e nem para destruir navio. Deus só enviou a tempestade para amassar o profeta que estava dormindo no porão. Porque Deus envia tempestades. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala: Deus sussurra no prazer, mas ele grita no sofrimento. E ele vai dizer, a frase dele famosa: o sofrimento é o megafone de Deus que desperta uma geração que dorme. Jonas dormindo e Deus enviando vento. Chega uma hora que Jonas é acordado, ele fala assim: me lança no mar. É lançado no mar, só queda,
só descida. Ele é lançado no mar ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ele chega no fundo do mar. Quando chega no fundo do mar, segundo a Bíblia, Deus envia um peixe e o engole. Ele desce no ventre do peixe, só queda, só sendo amassado. Quando ele chegou no ventre do peixe, local que ele mesmo chama de inferno, ele disse: então eu clamei a Deus. Oh Deus, lembra-te de mim, Deus. Eu quero entrar no seu santuário de novo. Eu quero voltar para a sua casa. Eu estou no inferno, Deus, mas eu quero voltar para o santuário de novo. Ninguém iria ouvir Jonas, mas tem um Deus que naquele inferno que Jonas estava, segundo o relato, na hora que ele disse: Senhor, lembra-te de mim, Deus ouviu a oração de Jonas. E aí Deus fala ao peixe, e o peixe vomita Jonas. E veio segunda vez a palavra de Deus: Jonas, levanta e vai até Nínive. E agora Jonas foi. Porque existem momentos que nós só aprendemos nas quedas e no sofrimento. A única forma daquela mulher que perdeu a dracma lembrar que a casa dela está suja é quando ela perdeu. A casa dela estava suja, segundo a parábola, em trevas. Quando ela perdeu a dracma, a primeira coisa que ela fez, sabe o que é? Se aproximar da candeia. Viu que a casa estava bagunçada e ela começou a varrer a casa. Porque parece que a única forma de eu me aproximar da luz é quando eu perco. Porque parece que a única forma de eu lembrar de limpar a minha casa é quando eu sou amassado. Deus amassou Davi, porque Deus prefere amassar ele do que perder ele. Deus vai amassar, mas não vai te perder. Aí você fala: mas por que eu? Eu conheço um monte de gente que vive do pecado e vive numa boa. Deus não tem compromisso com eles. Porque Deus levantou você, Davi. A graça levantou você, Davi. Deus tem compromisso com você e é por isso que Ele amassa. A graça pressionou tanto Davi, que no verso número 9, ele fala: Senhor, esconda o teu rosto dos meus pecados, não olha para dentro de mim. Davi estava falando: Senhor, quando o Senhor contemplar essa terra, não olhe para minhas obras, não olha para dentro de mim, porque quando o Senhor olhar para mim, o Senhor só vai ver maldade. Eu sou impuro, eu preciso, Senhor, da sua graça, mas não olha para dentro de mim. Davi começa a relatar isso no verso número 10. Quando ele termina de falar: não olha para dentro de mim, ele vai falar assim: mas cria em mim, Deus, um coração quebrantado. Cria em mim, Deus, um coração contrito. Davi sabia, pastor Lucas, que ele jamais conseguiria trocar o coração dele. O coração endurecido. O coração dele estava cheio de pecado. O coração dele estava totalmente sem a sensibilidade de ouvir Deus. E aí ele fala assim: Senhor, eu não tenho capacidade de criar em mim nada. E é por isso que eu te chamo Criador. Troca o meu coração. Tira esse coração de pedra. Cria em mim um coração puro. Agora que você entende porque é o segundo coração. Porque ele teve a audácia de falar: Senhor, o meu coração não presta. E eu te clamo nessa hora: modifica o homem interior. Me muda de dentro para fora. Talvez tem pessoas assim, nessa forma, nessa noite. Vem nos cultos e não sente mais. Participa de festa, mas tudo que você vê é religiosidade. Tudo. Não sente mais nada. Não se alegra mais.
não consegue glorificar mais em nada, e você está me ouvindo nessa hora, escute-me, Deus está disposto a destruir esse coração de pedra e criar um coração quebrantado. Cria em mim, Deus, um coração puro. Davi vai orando. No verso número 10, além disso, no verso número 11, ele fala: e não me expulses da tua presença. Davi estava falando assim: Senhor, tu és tão santo que eu sei que não sou digno sequer de ser visto pelo Senhor, mas eu te imploro, Deus, não me expulses dessa tua presença santa, não me lances fora da tua presença. E ele vai dizer assim: e não toma de mim. Olha a preocupação dele. Ele tinha reino, ele tinha ouro, ele tinha mulheres, ele tinha um cargo a zelar, mas ele olha e fala assim: não retires de mim, não a coroa, não o cargo, não aquela mulher linda que o Senhor me deu. Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque para mim ainda a prioridade é o teu espírito. Senhor, ainda que o Senhor tire a coroa, ainda que o meu filho morra, ainda que eu perca cargos, ainda que as mulheres, assim como Jó, o Senhor tira, mas eu preciso da sua presença. Senhor, não retire de mim a tua presença. Davi entendia que a prioridade dele era o Espírito Santo. Escute muito bem o que eu vou falar. Uma certa feita, Deus revelou para Moisés, e Deus falou para Moisés assim: Moisés, levanta e vai até o Egito, e lá eu vou te usar para falar com o faraó e vai fazer milagres. Aí Moisés fala assim: quem sou eu, Deus, para ir até faraó? Eu já vi pregação e mensagens que ali Moisés estava numa crise existencial, mas não é. Moisés estava falando assim: Senhor, que poder eu tenho de ir até faraó, que influência eu possuo para libertar o teu povo, Senhor. Irmão, se Moisés perguntasse isso para mim, eu falava assim: ó, você, Moisés, é a pessoa ideal. Você cresceu na corte do Egito, você conhece faraó, provavelmente era Ramsés II. Você conhece Ramsés II, você cresceu lá, você conhece o povo, conhece a língua, conhece a cultura. Você cresceu lá dentro, Moisés. Você é a pessoa ideal. Eu falaria isso, mas Deus não é coach. Deus não é coach. Deus não se preocupa em mexer com o seu emocionalismo e colocar o seu orgulho lá em cima. Deus não se preocupa em levantar o seu ego. Deus olhou para Moisés e falou assim, a pergunta de Moisés é: quem sou eu? Aí Deus responde: eu serei contigo. Que resposta estranha. Ele pergunta: quem sou eu? Vou terminar. Quem sou eu? E aí Deus responde: eu serei contigo. Mas Senhor, eu perguntei quem sou eu. Mas Moisés, não é sobre você, é sobre eu ser contigo. Nunca foi sobre quem você é sobre quem está contigo. É por isso que Davi entendia isso. Davi falou: Senhor, nunca foi sobre mim, é sobre o Senhor ser comigo. Não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu espírito. E aí no verso número 12, que é o tema de vocês, ele fala: restaura-me a alegria da tua salvação. Davi estava falando assim: Senhor, eu já senti um dia a alegria, que não é a alegria que a coroa me produziu,
não é a alegria que o poder me deu, é uma alegria tão eterna, que é a alegria produzida pela sua salvação. Ah, Deus, eu estava no pasto, mas eu era feliz. Ah, Deus, o meu pai não me enxergava, mas eu cantava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Ah, eu não tinha poder, não tinha influência, mas eu dizia: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Eu quero aquela alegria de novo. Eu preciso daquela alegria de novo, Deus. É o que Davi está falando aqui. Restaura-me aquilo que eu já tive. Hoje, com tudo que eu tenho, Senhor, eu não sou feliz. Eu não consigo se alegrar, porque eu sei que a minha salvação está em xeque. Está em jogo a minha salvação. Eu não consigo dormir em paz. Por mais que eu conquiste tudo na terra, eu não sei onde será a minha eternidade. E ele começa a falar: eu preciso sentir aquela alegria da sua amizade. Eu preciso sentir a alegria daquela aliança que eu tinha contigo. Restaura, Senhor. E aí ele vai falar no verso posterior: então, quando o Senhor restaurar, então eu ensinarei aos transgressores a sua lei. Davi estava falando assim: eu só vou me levantar para ensinar quando o Senhor restaurar a salvação. Eu só vou me levantar para cantar quando o Senhor criar em mim um coração quebrantado. Eu só vou me dispor para fazer a obra quando o Senhor lembrar de mim. Eu não vou levantar em pecado. Eu não vou ser falso e pregar sem a tua presença. Eu não serei hipócrita em cantar pensando coisas mundanas. Eu preciso de novo desta alegria. Então depois eu vou falar de ti. Porque a salvação é prioridade. Você pode pregar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode ganhar o mundo falando de Jesus e chegar naquele dia e você falar assim: Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei enfermo, Senhor. E Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. A palavra hebraica para conhecer é Yadã. Eu nunca tive relacionamento contigo. Você pregou, mas você não me buscou antes. Você cantava, mas você não tinha salvação. Você gritava e pelas frases de efeito o público sentia, mas você nunca teve relacionamento comigo. Davi estava falando: Senhor, ainda que eu fique de banco, eu quero a tua graça. Ainda que eu perca o poder, eu quero a tua presença. Restaura-me. Quantos aqui querem gritar isso para Deus? Restaura-me. Restaura a minha alegria que eu tinha. Restaura a minha salvação que eu tinha. Restaura a minha intimidade que eu tinha. Vai chegar uma hora que você precisa de uma decisão. Qual será a sua prioridade? A coroa ou a presença? As ovelhas ou a sarça? Chegou uma hora que Deus se revelou para Moisés, falando de Moisés aqui. Moisés viveu 40 anos. Eu li um rabino, acabei lendo um comentário dele, obviamente é uma suposição dele, Rabino Rashi, do primeiro século. Ele comenta que talvez Moisés andou 40 anos fugindo de Deus, até que chegou uma hora que ele foi em Horebe, no monte de Deus. Quando ele chegou ali, ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumindo. Pelo relato de Êxodo, ele vai dizer assim que
dá a entender que ele estava não virado para a sarça, que ele estava meio que de lado, e aquilo estava pegando fogo. E ele meio que de relance olhando aquilo. E as ovelhas do seu sogro, que nem era dele, era do sogro dele, estavam do outro lado. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir qual vai ser a sua prioridade: as ovelhas ou a sarça? A sarça pegando fogo. Aí Moisés, depois você lê com calma lá, o texto vai dizer assim: e virou Moisés para a sarça, para ver o que acontecia, porque o fogo pegava e não se consumia. Na hora que ele vira, ouve uma voz saindo de dentro da sarça, falando assim: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés. Mas entenda, ele só ouviu a voz quando ele se virou, porque Deus só fala com quem tem ele como prioridade. Não espere ouvir Deus sem antes ter se virado para Ele. Não ouse querer ouvir Deus sem antes a prioridade da sua vida não ser mais o seu cargo, não ser mais o seu dinheiro, antes a prioridade ser Ele. Quando essa sarça pegar fogo e não se consumir, e você se virar para ela, aí não tem para onde você fugir. Deus vai te cercar. Deus vai te cercar. Davi recebe de novo aquela salvação, porque não tem para onde Davi fugir. Nada vai voltar ao normal, Davi. Se tu subir aos céus, a graça lá te acha. Se tu descer no fundo do mar, Ele envia um peixe para te engolir. Se tu descer no ventre do peixe, Ele mantém você vivo só para te cercar. Se tu falar, vou para o deserto para fugir dele, lá Ele faz uma sarça pegar fogo, não se consumir, só para ter um encontro contigo. Não tem para onde você fugir, Davi. A graça que te levantou te confronta. Eita! E talvez serve para alguns aqui. Talvez alguns estão como Davi. E você fala assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar. A moça que passou na frente, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas a graça pegou você lá. E hoje, Davi, não tem para onde você fugir. A graça te restaura. Não tem para onde você ir. A graça te pega hoje. Chega de viver com coroa, mas sem presença. Chega de viver com oportunidade, mas sem a graça. Hoje a graça te cerca. Arabada canta, arabada lá céu. E fique de pé toda a igreja. Oh, mandaracana, alabada lá. Cadê você, Davi? Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Juan, eu quero ser restaurado. Vem aqui na frente agora, vem. Tem uma graça de Deus aqui, pastor Lucas. E não é minhas frases de efeito, não é a minha oratória, não é nada litúrgico aqui. Tem uma graça sobrenatural aqui, restaurando vidas. Porque você tentou fugir, mas a graça te cercou. Talvez como Paulo, no caminho de Damasco. Nicolas, era meio-dia. E Saulo vai responder assim. Ele fala para o rei Agripa: era meio-dia, eu estava no caminho de Damasco. Ele fala para o rei Agripa: eu conhecia letras, eu conheci Torá,
Eu cresci aos pés de Gamaliel. Eu sou judeu da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Conheço todas as letras que você imagina. Ele vai falar: mas eu persegui a igreja. Mas no caminho de Damasco, era meio-dia, de repente surgiu no céu uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Essa graça me cercou, então eu caí por terra, até que de repente eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo. A mesma voz que falou com Moisés chamou Saulo e falou: Saulo, dura coisa é para ti lutar contra o meu aguilhão. Sabe que Cristo estava falando para Paulo ali? Paulo, não tem para onde você fugir. Eu já te cerquei. A minha graça já te cercou. Não adianta, Paulo. Você é um vaso escolhido para ser um missionário para mim. Não tem para onde você fugir, Davi. A graça que te ungiu está aqui te encontrando agora. A graça, estenda a mão para cá, igreja, estenda a mão para cá. Ah, Deus, nessa noite eu sei que a sarça está pegando fogo entre nós, só para atrair a atenção de Moisés. E quando Moisés se virar, não vai ter mais fuga, não vai ter mais outra decisão a não ser abraçar o seu chamado. Deus, eu não sei o que está acontecendo na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Eu não sei, Senhor, se ele está longe da tua presença, se talvez está perto, mas não sente mais. Eu não sei se ele precisa de um coração novo. Eu não sei se ele precisa ser purificado. Eu não sei se ele precisa ser limpo. Eu não sei. Eu só sei que a tua graça está aqui entre nós. Onde houver um coração quebrantado, Deus, pega ele agora. Pega Pedro agora. Pega Moisés agora. Pega Paulo de Tarso agora. Pega Davi agora. Onde houver um coração quebrantado, renova ele agora em nome de Jesus. Receba a alegria da salvação agora.